Olá, nós vamos falar mais um pouco agora, uma segunda parte de 3 aulas sobre os antibióticos, que são, como eu disse na primeira aula, um grupo de medicamentos que representa um grande percentual das provas de concurso público. Então agora nós vamos entrar na segunda etapa, na parte 2 dos antibióticos, e mais uma vez trazendo para vocês uma questão de concurso para que você se familiarize inicialmente e no final consiga responder sozinho essa questão. Então ela traz um enunciado bastante longo e eu digo a vocês logo de maneira antecipada que aparentemente é uma questão simples, mas ela é uma questão carregada de pegadinhas. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. E para que a gente possa responder essa questão, eu trouxe para vocês uma classe de antibióticos importante, que são chamados aminoglicosídeos. E vou logo dizendo a vocês que é importante para nós agora, para essa questão, discutir a farmacodinâmica dos aminoglicosídeos, o mecanismo de ação dessa classe. Então, são um grupo de medicamentos que se ligam de maneira irreversível à porção ribossômica 30S, inibindo com isso a síntese proteica. São agentes bactericidas, ou seja, eles matam as bactérias. Recomendo que vocês deem uma lida no livro sobre esse assunto, sobre a posição certinha onde o aminoglicosídeo se liga no ribossomo para inibir a transcrição do DNA, lembrar como é a transcrição gênica nas bactérias, que é diferente nos humanos, para poder lembrar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui uma figura que mostra aqui os ribossomos, a porção maior, 50S, a porção menor, 30S, o aminoglicosídeo se liga nessa região aqui, 30S, inibindo a leitura correta o acoplamento correto entre códon e anticódon, gerando uma leitura e um acoplamento de aminoácido errado e com isso impedindo a formação da proteína que vem sendo formada, né? Então, é um mecanismo de ação aparentemente simples, mas que confere ao medicamento um espectro de ação bastante grande. Então, voltando para a questão, né, veja que isso foi suficiente isso aí, porque você já viu a primeira aula de antibióticos. Então, vamos lá. Ele traz, a resistência bacteriana aos antibióticos representa um sério problema de saúde pública em nível mundial. Isso está muito relacionado ao uso inadequado dos antibióticos, o que facilita o desenvolvimento da resistência. Aí vem a pegadinha. Veja bem. A incapacidade do antibiótico penetrar na bactéria, a baixa afinidade do fármaco pelo ribossomo bacteriano e a sua inativação por enzimas microbianas são mecanismos de resistência a qual classe? Aí ele coloca várias classes aqui. Observe, a primeira mecanismo de resistência, que ele fala assim, incapacidade do antibiótico em penetrar na bactéria, isso na verdade existe para vários antibióticos. O último que ele traz também, que é a inativação por enzimas, também existe para vários antibióticos. Então você tem bactérias resistentes às penicilinas, porque produzem enzimas inativadoras, as aminoglicosídeos, as quinolonas, as cefalosporinas, a mesma coisa, bactérias que também impedem a entrada do antibiótico. Só que, das opções que ele traz, a única que tem como mecanismo de ação se ligar ao ribossomo é o aminoglicosídeo. Aí ele traz aqui, ó, baixa afinidade do fármaco pelo ribossomo. Pronto, basta você ver essa palavra ribossomo que você vai lembrar do mecanismo de ação do aminoglicosídeo e vai perceber que a única resposta que você tem aqui é ela. Então ela dá uma pegadinha para você, se você não estiver atento, você pode se confundir e marcar a questão errada. Então, ainda falando dos aminoglicosídeos, são medicamentos que, sob o ponto de vista clínico, são indicados para diversos problemas de infecção bacteriana, como septicemia, infecção do trato urinário, endocardite bacteriana, infecção do trato respiratório também, infecção de pele, tecidos moles, articulações, infecções em queimados, que representam uma vulnerabilidade maior, infecção do trato gastrointestinal. Então, esses medicamentos também podem ser indicados para casos de infecções por Streptococcus epidermidis, infecção de válvulas proteicas, associadas à vancomicina, e aí conferiria ao aminoglicosídeo uma atividade maior. Também em profilaxia de endocardite em pacientes de alto risco, endocardite por Staphylococcus aureus, associados à oxacilina, que a gente falou na aula passada, sobre que é uma beta-lactâmico penicilinase resistente, conferindo maior espectro de ação.
E aí, discutindo essa questão do emprego clínico, para que você perceba que esses antibióticos não devem ser estudados apenas sob o ponto de vista básico, mas também clínico, né? Tem uma questão que envolve isso, né? Então ele traz aqui o enunciado da Secretaria Municipal de Fortaleza. O uso do antimicrobiano requer uma série de cuidados, dentre eles o mais importante, sob o ponto de vista de uso racional e sucesso terapêutico em termos de resistência se relaciona a. Veja, ele não pergunta o único, mas ele fala o mais importante. Então, se você não estiver atento, também você pode se confundir. Aí ele traz todas as coisas, todas as opções. Ele traz aqui, investigação da função renal do paciente para garantir a eliminação correta do fármaco. Isso é importante, mas é o mais importante, né? Propiciando a manutenção da dose adequada. Avaliação da função hepática, garantindo a metabolização adequada que o fármaco alcançará concentrações efetivas. Também é importante, mas é o mais importante. Veja que a questão traz isso, né? Qual é o mais importante? A dosagem da carga de micro-organismo para ajustar a dose correta do fármaco a ser empregado no controle da infecção. É importante? Sim, mas é o mais importante. É verdadeiro isso? Então, todas essas coisas você tem que ficar atento. Aí vem, realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos, propiciando a melhor escolha e que permita a maior probabilidade de eliminar cepas resistentes. Veja, a resposta certa é a letra D. Mas por que ela é certa? Porque dentre todas as opções que ele traz, que são importantes, a D é a mais importante, embora muitas prescrições sejam empíricas, aquelas que são feitas sem que haja um exame de laboratório para confirmar a sensibilidade da bactéria àquele fármaco em particular. Mas essa alternativa é importante sim, e a mais importante dentre as que ele trouxe. Então, é um aspecto clínico importante que a gente tem que se lembrar aqui e que envolve a atenção ao paciente, cuidado do profissional com o paciente também. Uma outra questão que a gente tem que se preocupar nos concursos é que eles abordam muito os efeitos colaterais dos fármacos, né? Eles abordam a toxicidade dos fármacos. E com relação aos aminoglicosídeos, eles trazem características tóxicas bastante particulares. A primeira delas é que eles são nefrotóxicos. Eles têm um certo grau de nefrotoxicidade e essa nefrotoxicidade aumenta, ou seja, a incidência da lesão renal nos pacientes que usam esses medicamentos aumenta em algumas condições. Quando ele vem com a lesão renal prévia, quando ele já está um pouco mais velho ou é muito novo, quando ele usa o medicamento por muito tempo, quando a duração do tratamento é muito prolongada, quando ele usa com outros medicamentos, interações medicamentosas que podem potencializar o efeito do antibiótico aminoglicosídeo, ou quando ele é usado com medicamentos como a furosemida, por exemplo, ou em pacientes desidratados. Então, existem algumas condições que aumentam essa nefrotoxicidade, que, via de regra, ela é um pouco mais leve frente a outros efeitos colaterais que ele pode trazer. E um outro efeito colateral que ele pode trazer é a ototoxicidade, lesão de ouvido. Ele é tóxico para o ouvido. Aqui a gente está na figura que representa essa região do ouvido que é alvo desse aminoglicosídeo e pode chegar até a surdez, que seria um grau mais grave, né, da toxicidade. Ele atinge o chamado oitavo nervo craniano, que por consequência gera efeitos na audição do indivíduo, como a gente falou, ou efeitos vestibulares, onde a pessoa pode ter alguns sintomas, né, como vertigem, cefaleia, tinidos ou ouvidos, essa sensação de ouvido cheio, que representa um efeito colateral do aminoglicosídeo, e isso é cobrado em concursos, como a gente vai ver daqui a pouco. Um outro efeito colateral que ele também pode apresentar é a paralisia muscular devido ao bloqueio neuromuscular, que pode ocorrer principalmente quando ele é usado em pacientes que já usam um bloqueador neuromuscular para algum outro fim, algum outro problema que ele tenha no mesmo momento. Bom, e aí a gente tem, nesse contexto, uma outra questão de concurso que fala dos aminoglicosídeos. Ele diz o seguinte: vários fármacos que possuem atividade antibiótica interferem na síntese proteica dos micro-organismos. Um dos grupos que possui esse tipo de ação são os aminoglicosídeos. Então ele já fala que é aminoglicosídeo a conversa. Sobre eles, sobre os aminoglicosídeos, pode-se afirmar que aí ele tem aqui algumas questões que podem até ser pegadinha também, dependendo do seu nível de conhecimento. Por exemplo, letra A. São bem absorvidos pela mucosa intacta do trato gastrointestinal? Veja bem, os aminoglicosídeos são medicamentos polares.
Então, eles são muito mal absorvidos por via oral, tanto que eles são apresentados por via intramuscular, formas farmacêuticas para uso por via intramuscular ou via endovenosa. Então, isso aí está errado, letra A. A eliminação, quando por via oral, ó, de novo, ó, por via oral, ocorre quase que exclusivamente por via renal. Só pelo fato de você ver via oral que você já corta a alternativa. Letra C. Possuem baixa ototoxicidade, sendo indicados por esse motivo para recém-nascidos. A gente acabou de ver que a toxicidade desse medicamento, quando a pessoa tem uma idade de risco, ela é problemática. Então, a gente já fica desconfiado para essa alternativa, não é? E a corta aqui também. Sobra, então, a letra D, onde ele diz: a nefrotoxicidade é uma característica marcante desses fármacos, sendo observada em protocolos terapêuticos que excedem 5 dias de tratamento. Ou seja, se o paciente usa por um tempo mais prolongado, o risco de lesão renal aumenta, foi o que a gente viu anteriormente. Então essa é a resposta dessa questão aqui. A gente traz uma outra questão para vocês, também falando de aminoglicosídeos. Veja como eles são bastante batidos em concursos. Os aminoglicosídeos são antibióticos usados principalmente em terapia de pacientes com infecções graves, geradas por bactérias gram-negativas aeróbias. Com base nesse trecho, no trecho anterior, é correto afirmar que, aí ele traz a questão dos efeitos colaterais. Primeiro, o efeito nefrotóxico costuma ser irreversível e o tempo de recuperação pode ser de dias ou semanas. Todos os aminoglicosídeos podem induzir ototoxicidade por lesão vestibular ou coclear, às vezes reversível. Clinicamente, os aminoglicosídeos apresentam diminuição da função renal, que é acelerada, e uma diminuição dos níveis de ureia e creatinina plasmática. Repare bem, eu vou ler o resto para que a gente possa entender melhor. A dosagem da creatinina sérica nos casos de nefrotoxicidade por aminoglicosídeos, apesar de não confiável, de forma absoluta, é indicador de toxicidade e serve como controle de recuperação da função renal. Todas as questões podem ter um fundo de verdade, mas algumas delas, né, exceto uma que é verdadeira, tem uma coisinha errada. Por exemplo, na letra D, que ele fala da creatinina, não confiável, a gente pode desconfiar da questão. É um parâmetro relativamente confiável. A letra C, os aminoglicosídeos diminuem a função renal. E aí isso gera uma diminuição da ureia plasmática. É o contrário, se a função renal diminui, a ureia e a creatinina vão aumentar, porque vão ser eliminadas mais lentamente. A letra A, o efeito nefrotóxico costuma ser irreversível. Na verdade, depende do efeito nefrotóxico, do tempo, de alguns fatores que a gente falou. Então, irreversível, logo de cara, assim, de primeira, é uma tendência ao erro. Então, toda vez que vocês virem isso, nunca, sempre, é irreversível, essas coisas podem gerar uma certa inverdade na questão. E a resposta que a gente fica é a letra B. Todos os aminoglicosídeos podem induzir toxicidade. Podem. Depende da dose, depende de vários fatores. Por lesão vestibular, a gente viu isso, ou coclear, aquilo que vai gerar vertigem, sensação de ouvido cheio. Às vezes reversível. Ou seja, se o paciente começar a perceber esses efeitos e suspender o medicamento, a lesão desaparece. Se chegar num ponto onde a lesão já está muito grande, ele pode ficar surdo definitivamente, depende. Então, às vezes é reversível. Então, essa resposta é a resposta mais adequada para que você possa marcar na hora de responder a sua prova. Então, pessoal, fique atento a esses detalhes pequenos dos antibióticos. Eles são um assunto muito denso e os detalhes são importantes. Percebam a questão do mecanismo de ação, dos efeitos colaterais, que nos concursos isso é cobrado de maneira bastante assim, refinada.